Olá, boa noite. Eu sou João Alves e esse é o podcast do Cibima. E eu estou aqui com muito prazer com o meu amigo, colega de ministério, Matheus Vasconcelos, e também com o meu querido irmão Dimas Pauk. Dimas, ele tem servido ao Senhor com o ministério da T-Link, que nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje à noite. Mas o nosso bate-papo aqui é sobre liderança da igreja local. Então, vamos começar aqui. Matheus, boa noite. Boa noite. Está bem? Tô bem. Tá bem? Está animado? Animadíssimo. Tá certo. Dimas, boa noite. Um prazer Boa tê-lo noite. aqui no Prazer Cibima. Muito bom realmente esse tempo que a gente está junto aqui. Amém. Obrigado. E eu queria que você começasse se apresentando, por favor. Sim. Bom, meu nome é Dimas. Eu lidero uma instituição T-Link. O nome dela é Instituto T-Link de Liderança Cristã. E a nossa paixão é a igreja local, a saúde da igreja, a maturidade da igreja. E nós trabalhamos em parceria com instituições teológicas como o Cibima. E por isso estamos aqui também conversando. Dimas, vamos entrar nesse assunto de liderança da igreja local. E a gente sabe que esse não é um tema tão simples assim. Tem muitas áreas que a gente deveria entrar. Nós não vamos talvez poder caminhar por todos os caminhos que a gente precisaria, mas vamos começar dizendo que a liderança da igreja local tem sofrido muitos pastores têm sofrido muito com essa coisa de burnout, têm sofrido muito com desânimo, muitos pastores têm desistido aí do ministério. Como é que você percebe hoje a liderança no Brasil, a liderança das igrejas no Brasil? Bom, eu creio que a crise na liderança, como você mesmo falou, tem um reflexo na igreja local. Então, quando você olha o estado da igreja local, você pode deduzir, né, o estado da liderança. Então, a saúde da igreja, ela, pelo que eu entendo, ela é diretamente correlacionado à saúde do líder ou da liderança da igreja, ou seja, do pastor. Então, quando nós pensamos que previsões falam que em 2030, 40% dos brasileiros devem ser evangélicos, e você olha para o impacto, né, que esse movimento deveria causar na sociedade, você fica preocupado, né? Por que uma igreja com essa expressão na sociedade tem tanto pouco influência, né? Tão pouco impacto? E aí a gente fala sobre liderança, porque liderança é influência. Então, olhando para a igreja, nós vemos a situação dos pastores, da liderança local, né? Quando você diz que a liderança está crítica, é uma crise de liderança no meio da igreja brasileira, você conhece alguma pesquisa, alguma coisa? Qual é o quadro real? O que tem por aí afora? Existem pesquisas dos Estados Unidos, então eu retornei recentemente ao Brasil, então eu não estou muito atualizado em relação aqui ao Brasil, mas o Instituto Barna descreve assim uma saída, né, uma desistência assustadora de pastores do ministério pastoral. Então, não tenho números claros assim, mas são muitos pastores que estão deixando de considerar o pastoreio como opção, vamos dizer assim, de carreira. Então, o chamado ministerial não é mais considerado como opção, e isso é muito preocupante. Tanto que nos Estados Unidos, a gente percebe, como eu morei lá nos últimos anos, a gente percebe que o modelo de igreja está mudando. Os evangélicos lá estão percebendo, ou a liderança, né, os líderes de referência estão percebendo que esse modelo de igreja que nós temos hoje e um modelo de liderança precisa ser revisto.
Trazendo o Mateus aqui para dentro do bate-papo. Mateus, alguns anos atrás, ou sei lá, o tempo está passando assim tão rápido que a gente fica bem... Mas de vez em quando na mídia eu tenho visto ser noticiado até suicídio de pastores, né? Você lembra de alguns episódios e tal? Essa tem sido mais ou menos como é que a gente coloca isso aqui dentro do nosso papo aqui? Eu acho que talvez uma pesquisa foi publicado, eu estava tentando ver a data, mas acho que 2019 pelo Ministério Fiel, uma pesquisa que eles promoveram com o Pastoral Care, acho que aplicada no contexto brasileiro, a amostragem não é tão grande, mas há uma indicação de que 80% dos pastores que participaram da entrevista, eles reconhecem que não foram qualificados para as demandas do ministério, e mesmo que chamados pelo Espírito Santo, mesmo que dotados pelo Senhor do dom, eles careciam de ferramentas. E talvez esse um dos fatores indicados para a desistência, ou nos casos mais extremos o suicídio, estava a falta de recursos para lidar com o ministério. Então, a ideia é que o pastor vê as demandas do ministério maior do que as habilidades dele, e isso gera um tipo de frustração e, nos casos mais normais, uma desistência do ministério, nos casos mais extremos, uma desistência da vida, até que talvez seria uma questão multifatorial. Então, é um ponto a ser destacado. E aí, a gente postula nisso que é possível um líder pastoral ser chamado por Deus, colocado na posição de liderança, mas carecer de recursos ainda para o ministério. Talvez Jesus falou que a necessidade da obra sempre vai ser maior do que a quantidade de obreiros, e talvez isso possa gerar em nós um senso de colocar pessoas que ainda não estão preparadas, e seja uma questão aí. Mas eu também tenho uma pergunta aqui para o Dimas, acho que é um assunto para a gente tocar, acho que até eu também queria ouvir o senhor, nesse podcast a gente tem essa facilidade, que é por que pensar a liderança, então, Dimas, que a gente poderia aprofundar, é tão crucial. Por que a gente não começa reforma, você mencionou que 2030 o Brasil vai ser um país evangélico. Por que a gente não começa trabalhando na membresia? Por que a gente precisa pensar que a melhor maneira de reformar a igreja seja pela liderança? Por que você diria? 1 Timóteo 3:1 fala que a liderança é algo que a gente deve almejar, né? Ou quem almeja a liderança, né? Deseja uma função nobre. Então, biblicamente, é algo que merece honra, né? Que é algo positivo. E muitas vezes a gente hoje pergunta assim, liderança pastoral ou ministerial é um fardo ou é uma oportunidade, é realmente algo positivo, né? E quando a gente percebe muitas vezes essas situações de desistência, né, de pastores chegando a um burnout, né, e até desistindo do ministério, da sua própria vida, como você falou, a gente realmente começa a questionar qual a influência disso na igreja. Como eu já falei no início, liderança é influência. Então, se o líder, e liderança é o que você modela, é o que você vive, né? É a parte de quem você é. Então, se as pessoas ao teu redor não conseguem, elas vão te imitar de qualquer forma. Se você tem esse dom da liderança, dom de influenciar pelo preparo que você recebeu, pela sua personalidade, né, ou pela pessoa que você se tornou, né, espiritualmente, um modelo, um exemplo, se isso não existe, deixa de existir, então aqueles que te seguem não vão ter mais esse norte, né? Então a própria palavra Jesus, né, nos encoraja a seguir o seu exemplo, né, de servo. Então olhar para um líder, ele vai mostrar claramente o que ele entende de liderança, o que ele vive, né? Então nós percebemos, você mencionou, né, que pastores parece que se sentem despreparados,
Mas eu acho que aqui a gente não fala só de falta de ausência de ferramentas, né? Ou habilidades práticas, né? Mas começa com a identidade, quem nós somos, né? Eu acho que é aí que a gente vê a crise, né? Existem muitas pesquisas que tentam analisar mais de onde esses suicídios, né? Esses burnouts, de onde vem isso? E aí a gente tenta, buscando a teologia, uma solução, talvez divergências teológicas, né? Talvez lhes falta pensar corretamente, mas eu acho que tem muito a ver com a identidade do líder. E nós trabalhamos isso muito forte quando a gente pensa em capacitação do pastor. A gente tem que pensar, o líder, ele primeiro lidera de dentro para fora. Primeiro ele aprende a ser servo, ou seguidor. Ele aprende a seguir. Só quando ele aprendeu a seguir, ele sabe também, ele é capacitado para liderar outros. Dentro disso aí, como é que você poderia distinguir o que seria um líder que lidera de dentro para fora, do contrário disso, fora para dentro? Ajuda a gente a pensar. Então, eu acho que uma pessoa eu acho que essa é uma boa distinção, e a gente fala assim, o modelo bíblico é liderar de dentro para fora. Significa que um líder que tem a sua identidade segura, né, em Cristo, quando você tira tudo dele, sobra Jesus, esse é um líder seguro. É um líder que é uma rocha, é firmada, é firme, ele não fica balanceando. Mas um líder que lidera de fora para dentro, na verdade, é um líder que depende de recursos externos, ou a fonte de sua identidade está no externo, no fora. Sim. Por exemplo, a posição dele, né? A formação, o título, né, de alguém, ou o reconhecimento que ele recebe, né? Os números na igreja. Tira isso dele e aí você vê o que acontece, né? Enquanto você falava aí, viu, Mateus, antes desse tempo aqui, a gente estava tomando um café lá embaixo e chegou aquele aluno, né, um ex-aluno do Mateus aqui, e aí o Mateus fez uma pergunta para ele. Né? Você está andando com Cristo? E eu achei interessante a resposta dele. Ele disse, eu só tenho Cristo, eu só tenho legal. Ele, eu não posso ter... Legal. Muito legal, né? Eu acho que ele pegou a ideia. Ele não estava nem ouvindo o nosso papo ali, mas ele pegou bem, né? E é o que todos nós deveríamos ter, né? Acabou tudo, a gente tem Cristo. Né? Não é Cristo e o ministério, né? E me parece... Cristo, somente ele. E eu acho que o que você falou aí, Dimas, tem muito a ver, né? Eu acho que as pessoas começam a se vestir do ministério, o ministério é o que sustenta, o ministério é o que dá vida. Se perder, eu já vi alguém dizendo assim, se eu perder o ministério, acabou o sentido da vida. Né? Não existe isso. É Cristo que é o sentido da vida. E são sinais pequenos. Quando você esquece de colocar o pastor, né, antes do nome, a pessoa já fica preocupada, né? Você está questionando a minha autoridade, né? Esquece de falar pastor Dimas. Então são sinais pequenos, mas eu acho que eu mesmo passei por uma experiência que foi um teste de identidade para mim. Quando há uns 8 anos atrás, quando a gente decidiu sair do Brasil, e o motivo não foi uma nova orientação ministerial minha, mas foi que a minha esposa ela teve uma oportunidade, né, de trabalho, e eu estava muito envolvido em ministérios, liderança, né, da denominação, no seminário. Aí, quando nós nos conhecemos, a minha esposa e eu, ela abriu mão de tudo, carreira, né, família, e se submeteu, né? No sentido, ela apoiou, né? Ela falou, mas eu vou te acompanhar, e ela abriu mão de muitas coisas. Quando, uns 8, 9 anos atrás, quando chegou o meu momento, eu tive que me avaliar. Será que eu sou capaz de fazer isso, né? De abrir mão das minhas posições, do reconhecimento, da influência,
para sair do país onde eu tinha a minha zona, né, de conforto, eu tinha o meu ministério, e eu tinha um reconhecimento para ir para um contexto onde eu era um João Ninguém, basicamente, né, onde eu não tinha esse histórico. João não, José ninguém. José Ninguém. Tá bom, pode Tá ser, certo. João. Então, a questão... E isso para mim foi um teste, né? O que acontece quando as coisas são tiradas de você? Tudo bem, eu fiz de própria vontade, mas muitos pastores vieram para mim e falaram assim, Dimas, não sei se eu teria coragem de fazer isso, né? Isso custa, é um custo alto, né? E quem eu sou quando Deus tira a posição? E dentro disso, Dimas, eu tenho uma observação. Quanto tempo você já tinha de ministério naquela decisão, né? No tempo daquela decisão? Você lembra? 20 anos de ministério já. E aí a gente tem uma questão que eu acho interessante, olha só. Dimas teve uma crise, talvez um amadurecer de um pensamento sobre chamado, com 20 anos de ministério. E, eventualmente, nós somos tentados a pensar que chamado é aquilo que eu penso só quando eu estou decidindo ir para o seminário, ou a matéria que eu vejo no primeiro semestre. E eu imagino, e depois de um tempo sendo exposto ao material do T-Link, a gente pensa que talvez chamado é um processo muito mais, mais extenso, para entender o que é que realmente Deus quer de mim, quais são realmente meus dons, né? O que é que Deus tem dado para mim, como é que eu posso servi-lo, né? Nesse sentido. E quando você entende que não existe outra razão pela qual deve viver senão Cristo, o ministério pode se tornar até um ídolo. Sim. Né? Então, espírito. E talvez dentro desse raciocínio, muitas vezes você pode verificar, dependendo do estágio em que você esteja, como é que você pode ser mais útil, né, no ministério. Sim. Agora, Dimas, dentro disso, deixa eu talvez até dar um passo atrás aqui. Nós vivemos num período da internet que acelerou tudo, né? Nós vivemos no fast food, ninguém tem tempo, come ali rapidinho e tal. Será que boa parte dessa crise que a gente enfrenta na liderança ministerial não tem a ver com esse fast food no preparo de pastores? Será que não é necessário uma maturação maior desde a igreja, não só no seminário e tal? Sim. Será que esse aqui não está linkado com isso, não? Sim, desde a minha época de seminário, onde eu fui imerso em uma experiência intensa, né? Você estudou em regime internato? Não, mas eu tive que mudar de cidade, e eu morava na cidade, isso foi na Alemanha. Então, eu estava realmente 24 horas envolvido nos estudos, né? Então, essa, na verdade, era a minha bolha, né? Que foi uma grande bênção para mim, e ela me deu muitas ferramentas, muito conteúdo, né? Mas eu percebi que naquela época surgiu em mim assim uma sensação, há algo desconectado aqui. Então, eu estou vivendo uma realidade que não é natural. E muita coisa que eu estou vivendo aqui tem pouco a ver com a realidade, né, prática do ministério. Então, eu percebi assim que aquilo que a igreja, que eu vivo na igreja e aquilo que eu vivo no seminário não bate, Não existe conexão. não existe uma conexão ali. E quando eu depois fui pastorear, né, eu percebi o quanto eu estava cego, né, na verdade, uma certa cegueira de entender que tipo de capacitação era necessário para realmente promover transformação, né, nas pessoas. Mas era porque eu tinha... o meu conceito, eu acho que transformação era muito assim, importa você conhecer a verdade. E para mim a verdade era a palavra escrita puramente, né? Então eu decorava, né, assimilei a verdade, e eu percebi na prática que alguma coisa estava faltando. E só depois eu percebi que o que realmente transforma a verdade, ela só transforma quando ela é vivida. E isso a Bíblia chama de encarnação, né?
Deus se tornando homem. Então, eu acho que a formação ela precisa adotar esse modelo de a verdade ela transforma quando ela é vivida, quando ela faz uma conexão com a realidade. Se ela for só um conceito teórico, pode até causar um intelectualismo, né, que afasta as pessoas. E essa foi a experiência que eu vivi no ministério, né? Que alemão, né? Muito acadêmico, muito teoria. E aí você vai para o ministério e você não consegue conectar. Agora, o que é interessante é que em outras profissões a gente tem a teoria e tem a prática na formação, né? Sim, A pessoa está exercitando aquilo, né? Sim. E então, o médico, por exemplo, né? Sim. Quando ele vai fazer a primeira cirurgia, não é a primeira cirurgia que Com ele certeza. participou, Sim, né? é verdade. Talvez isso a gente teria que linkar um pouco e pensar em termos de ministérios. Sim. Nós poderemos crescer, né? Porque muitas vezes a gente vê por aí que as pessoas são nomeadas para o ministério pastoral basicamente pelas suas habilidades de fala, pela sua retórica ou coisa desse tipo. E muitas das vezes não se trabalha as qualificações e matura o caráter daquela pessoa, né? Então, eu acho que esse é um caminho, talvez, de prevenção, né? De prevenção, um pouco mais de cautela, de trabalho nisso, né? De se tornar uma pessoa experimentada, seja primeiramente experimentado, né? Para o ministério. Mas, de fato, é um desafio enorme a formação de obreiros, né, Matheus? E aí eu queria, talvez, Dilma, se pudesse nos ajudar a pensar como é que a igreja local ela poderia contribuir, como é que o seminário poderia contribuir e talvez como é que poderia haver uma intersecção entre essas duas instituições. Então, quando você fala igreja, eu penso liderança, porque Efésios 4 estabelece claramente quem é responsável, né, para gerar, para equipar ou capacitar e através dessa interação relacional, não é teórica, né, mas é vivência, isso vai gerar maturidade, estabilidade, saúde, né, e semelhança a Cristo. Então, eu creio que... Qual é o dilema? Que hoje os seminários estão acusando a igreja local de que ela se tornou muito pragmática, né, e superficial, e a igreja está reclamando do seminário que só está ensinando de uma forma cognitiva, teórica, acadêmica. Então, você tem essa desconexão. Então, eu creio que não adianta você oferecer conferências onde líderes vêm da igreja e recebem algum input, né, algum conhecimento, alguma ideia, e depois voltam para a igreja para tentar aplicar, porque se a liderança não tiver unidade na transformação, naquilo que deve ser mudado, vai dar um racha na igreja. Sim. E isso muitas vezes não é consistente, não é sustentável, porque você precisa de um sistema que sustenta a mudança, né? E uma cultura que favorece mudança. E se isso não existe... A gente poderia até classificar como palavra-chave, né? Cultura, estabelecimento de uma cultura. Sim, isso é fundamental. Né? O Peter Drucker, um grande autor e líder na área de liderança, ele falou que a cultura ela se alimenta da estratégia no café da manhã, né? Então ele quer dizer a cultura é muito mais poderosa, muito mais forte do que qualquer estratégia. Então, se você participar de um congresso, de uma conferência, trouxer uma ideia, mas não tomar o tempo para preparar a cultura, trocar ou mudar alguns paradigmas, né, que favorecem essa mudança, você pode até instalar um programa, mas ele vai ser um anexo. Ele não vai ser integrado na cultura da igreja. E na crise, a primeira coisa que morre são os anexos, aquilo que não é integrado, né? Então, eu acho que a grande responsabilidade é você quer servir a igreja, contribuir para que ela se torne mais madura, saudável,
trabalhe com os líderes, com o pastor, talvez numa cultura mais verticalizada como a nossa, não dá, você não consegue passar pelo pastor, né? Muitos falam assim, então planta uma nova igreja. Mas eu acho que eu penso, quando eu penso sobre igreja, uma analogia que eu amo muito é a noiva de Cristo, né? A igreja é a noiva de Cristo, que ela deveria estar se adornando, se preparando para o grande casamento. Sim. Né? E quando você vê qual é o estado da noiva, né? Eu às vezes imagino assim, puxa, né, o noivo está aqui esperando a noiva entrar e você vê ali uma noiva em fraldas, imatura, totalmente imatura ou totalmente desarrumada, né? Não preparada. Uma vergonha, né? E eu percebo assim, como é que o noivo deve sentir sobre a igreja? Sim. E isso é que me move, entendeu? Eu vou dizer, nós não podemos, é um descontentamento santo nesse sentido, né? Puxa, algo tem que mudar, né? Mas como é que você muda um paradigma que hoje prevalece, né? Que é muitas vezes influenciado pela política, pela cultura, né? Aquilo que você vê na política, você vê na igreja local. Sim. E eu acho que é uma sacada que eu tive assim, se você não consegue convidar o pastor, a liderança, a um processo de uma jornada de transformação que implica uma mudança de cultura, de paradigmas, dificilmente você vai ter uma chance de ver uma igreja sendo transformada. Né? Eu não vejo outra forma. E talvez vazando aqui pela minha cabeça dois pensamentos, mas queria começar. No Brasil tem aparecido muito. A gente importa muito, especialmente dos Estados Unidos. Né? Então, Sim. em termos de liderança, muitas vezes aparece o programa 1, 2, 3 pontos, Sim, 10 pontos, liderança e tal. Qual o perigo disso? Como eu falei, são respostas rápidas e são ferramentas que não necessariamente transformam a cultura, quem você é, a identidade. Ela não impacta quem você é, ela impacta o que você faz. Certo. E eu acho que há um perigo nisso, porque se você ainda tenta crescer mais ainda na sua performance, na realização, através de programas que você implementa, importa aquilo quem você é, a sua identidade, aquilo que você faz, essa discrepância, ela começa a aumentar ainda mais. Né? Então, a gente foca no... Não, você tem que ter essa ferramenta, né, essa capacidade. Então, a gente tem que realmente, aí voltando, né, para essa questão liderando de dentro para fora, é tão fundamental sim, eu acho que a gente deve aproveitar boas ferramentas, bons insights, princípios, modelos, é tudo ótimo, mas não pode ser o carro-chefe, não pode ser o que norteia, né, quem nós somos como igreja, como liderança da igreja. Então isso é um perigo, eu acho que a gente tem com essas soluções fáceis, né? Muito legal esse liderar de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Muito legal essa questão. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui também era a questão da autorreflexão, da autoconfrontação, que muitas das vezes pastores estão na correria de dar conta, de fazer, de acontecer, e muitas das vezes não para até para analisar, até para ver os resultados, né, e tudo isso, né? E isso deve ser algo realmente muito importante na vida de um pastor. Eu acho que é um reflexo do nosso foco, né? Nós não temos mais tempo para sentar e ter uma autorreflexão saudável, né? Porque a gente também é cego, nós temos os pontos cegos. E dependendo daquilo que outras pessoas nos falam, né? Elogio, a gente começa a acreditar nas coisas, né?
Então, nós precisamos primeiro ter pessoas na nossa vida que realmente falam para nós o que elas enxergam, né? De Deus, a visão de Deus. E nós temos que ter o tempo para sentar e engajar numa autorreflexão. Eu acho que nós desenvolvemos, né, na T-Link, essa liderança de dentro para fora significa que, primeiro, como eu já falei, eu preciso aprender a seguir, mas eu preciso também aprender a liderar a mim mesmo, né? Então, como é que eu coloco ordem na minha vida, a questão da minha identidade? Será que até que ponto eu sou um líder seguro? Até que ponto eu estou ciente das minhas máscaras, né, ou dos meus ídolos? Sim. E muitas vezes a gente está tão focado em aumentar o nosso conhecer e a gente se tornar melhor ainda e produzir mais, que a gente não tem mais tempo para isso. Para a autorreflexão, e a gente não aguenta a autoconfrontação, né, ou a confrontação por outros. Então eu acho que é assustador que a gente percebe que um bom número, muitos pastores, líderes, né, nas igrejas, não sabem quem eles são, não conectam, não conhecem o seu chamado. Né? Se eu perguntar qual é o teu chamado, não sabem dizer, eu sou pastor. Mas qual é o teu perfil? Né? Até que ponto você se conhece? Essa questão da autoconsciência. Qual face do caráter de Cristo você carrega, né? Exatamente. Pensando Então, às vezes a gente não está ciente das nossas máscaras ou das fontes, né, ídolos na nossa vida. E essa falta de autorreflexão nos torna, na verdade, superficiais. Né? A gente começa a liderar de fora para dentro. E a gente não tem mais tempo para desenvolver essa identidade. Legal, muito bom. Eu acho que a gente precisa, talvez, ter um livro, Vocação Perigosa, do Paul Tripp, e ele coloca, num dado momento do livro lá, quem é você quando você não é pastor, né? Será que você está tão entregue a Cristo que você está pronto a ser pastoreado? E ele conta um relato de um pastor que teve uma transição ministerial e ele passou 3 meses sem pregar. Ele disse que a cada domingo, quando ele ia para o culto, não ia pregar, ele sentava para ouvir, ele meio que sentava assim na cadeira, tomava um fôlego e ficava assim, quem sou eu, né? E uma crise profunda de identidade. Então, isso é um assunto para talvez a gente refletir, talvez o nosso público que está nos assistindo aí, se é pastor, talvez seja um momento de você até parar um pouquinho e pensar sobre como é que você tem lidado com o ministério, né? Isso é uma coisa bem legal, porque talvez parte do contentamento, da expectativa, do ânimo para o ministério. Eu penso em como Paulo tinha capacidade de manter-se animado, mesmo quando ele não tinha respostas frutíferas ao ministério dele. Então, ele foi em alguns lugares em que ele pregou e foi bem acolhido, mas foi em outros lugares em que ele não foi acolhido enquanto pregador, e isso não ditou o nível de ânimo que ele tinha no ministério. Então, pensa em Filipenses 4, lá que ele diz dos extremos da vida, de abundância, de escassez, de tristeza e de alegria. Aí ele coloca como o centro, onde essas coisas, onde as circunstâncias orbitam, eu posso em Cristo, porque é Ele que me fortalece. O meu ministério é servir a Cristo. Então, se eu estou liderando a igreja, eu estou fazendo isso por Cristo. Né? Se eu estou qualquer fase da vida, qualquer aspecto do ministério, eu estou fazendo por Cristo. Isso talvez seja a maior fonte de ânimo, né, Pastor João? O que o senhor acha do ministério? Seja essa? Eu estava lendo outro dia um livro que eu recebi chamado Mudanças Profundas, né? Legal. E para nos ajudar a mudar, a fazer mudanças não apenas superficiais, né? E uma das perguntas que ele coloca para a gente fazer para a gente mesmo é por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? E ele dá alguns exemplos interessantes de coisas boas que nós fazemos, mas o propósito, o porquê que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo.
E às vezes eu fico pensando isso também no próprio ministério. Às vezes é fácil você notar que a pessoa faz uma coisa egoísta, ruim, pensando em si, né? A gente pode olhar para os discípulos de Jesus quando eles estão lá dizendo, olha, eu quero ficar à direita e à esquerda. Você percebe claramente que o propósito deles é voltado para eles, né? Mas eu creio que no próprio ministério é possível você fazer coisas boas, né? Boas, pregações boas, né? Mas voltado para si de novo. Então, eu acho que o alvo, o propósito pelo qual a pessoa faz o que ele faz, essa reflexão, né? Essa autorreflexão, né? Cara, por que eu estou me matando de estudar aqui para esse sermão de domingo? Por que eu estou fazendo isso, né? Eu acho que ajuda muito a você refletir o que tem cavando mais fundo no seu coração, né? Então, isso na verdade, foi um baque para mim, né? De pensar em algumas coisas. A minha esposa já me pegou assim quando eu vi alguma pregação, ou li algum livro, ou assisti um vídeo, e aí eu falo assim, puxa, essa é uma boa lição. Mas aí a minha esposa, né, ela pensa, É o papel dela. ela falou assim, Dimas, mas é para você aplicar na sua vida, né? Você não está pensando. Então ela tem esse dom, sabe, de flagrar as motivações. Tem uma ilustração essa história é uma ilustração, então não é bíblica. Mas Jesus acordou de manhã e andando com os discípulos, ele disse para os discípulos, meus seguidores, peguem uma pedra para mim. E aí todo mundo pegou uma pedra, né? E Pedro pegou uma pedra menorzinha, mais fácil de carregar, cabia na mão. E quando chegou na hora do almoço, Jesus transformou a pedra em pão. Aí disse, pronto, esse é o almoço de vocês. Aí Pedro ficou chateado com o tamanho da pedra. E aí depois, logo após o almoço, o Senhor falou, meus discípulos, carreguem uma pedra para mim. Aí Pedro disse, agora o que eu vacilei no café da manhã, eu vou descontar na janta. Aí pegou uma pedra grandona, botou no ombro, passou a tarde toda carregando. Quando chegou na hora do jantar, Jesus disse, pronto, meus discípulos, podem jogar a pedra. Aí Pedro ficou, Senhor, como é que o senhor faz isso? De manhã eu peguei uma pedra pequena, o senhor transformou em pão, agora que eu peguei a pedra grande, o senhor mandou jogar. Aí Gente, disse, não está na Bíblia, não viu? está na Bíblia, é ilustração. E aí o que o senhor falou foi, Pedro, para quem você estava carregando a pedra? Era para mim ou era para você? Então, em um sentido, essa ilustração, ela mostra que às vezes a gente pode até obedecer o que o senhor, como o senhor falou, pastor João, até fazer coisas corretas. O senhor está mandando a gente ser fiel na pregação e o cara está se esmerando lá para fazer uma exegese, para fazer um bom sermão, mas aí talvez a motivação dele não é a edificar a igreja, talvez é que as pessoas vejam como ele é hábil e essa coisa toda. E aí a pergunta, né? Para quem você carrega na pedra, né? Por que você está carregando a pedra? Dimas, e a T-Link? Como é que a T-Link nos ajuda nessa caminhada? Por onde é que a gente começa a trabalhar essas coisas aí? Fala um pouquinho disso, dessa visão, desse projeto aí. Interessante a tua pergunta, e a gente estava falando agora sobre esses momentos, né, de fraqueza ou de crise, onde Deus talvez nos tira, né, do ativismo, né, da rotina. Isso aconteceu comigo. Uns 8 anos atrás, eu saí da minha rotina, Deus me tirou, né, da minha rotina, e eu tive um bom tempo me perguntando, e agora, Senhor? Né? E realmente essa pergunta, quem sou eu agora, né? Já que o Senhor tirou as coisas de mim. E foi muito interessante porque pela primeira vez eu pude realmente, sem segundas intenções, sem interesse, perguntar, Senhor, o que o Senhor colocou na minha mochila e como é que o Senhor quer usar isso? Uhum. E isso demorou meses, né? Essa conversa com o Senhor. Realmente, Senhor, o Senhor pode usar, né, aquilo. Eu quero saber, eu quero entender o que está na minha mochila, né? O que o Senhor estabeleceu na minha vida, né? Os recursos, as experiências, as frustrações, o meu aprendizado. Como é que o Senhor quer usar isso? E foi dali que surgiu
um sonho, eu diria assim, uma dor no meu coração. Eu não usei a analogia da noiva de Cristo, né? Uhum. Realmente eu senti uma dor pela noiva, no sentido assim, eu queria contribuir para dar uma contribuição pequena, né, para que a noiva de Cristo pudesse se tornar mais sadia, mais madura. E nas conversas com muitos outros líderes, um tempo assim de muita conversa, né, com o Senhor, mas também com outras pessoas. E uma pergunta é: o que você vê em mim? Né? Qual a tua leitura da minha história? Então, para várias pessoas eu contei a minha história. Me fala, o que faz sentido? Qual a tua leitura? Né? O que Interessante. você vê aqui? E aí cresceu não só a dor, mas também uma criatividade, né? Eu diria assim, uma visão, talvez, né? Por quais seriam algumas formas de talvez contribuir para sanar essa dor, Uhum. né? Mas só que isso tem muito a ver com a minha história também, né? Uhum. Aquilo que eu compartilhei durante o meu seminário, essa questão da desconexão entre seminário e igreja, e sem eu perceber, não foi algo intencional, foi algo muito natural, surgiu esse sonho, né? E com as conversas, realmente, naquela época, quando surgiu esse sonho, eu orei, eu li aí a vida de Davi, que teve esses valentes, né? Esses Uhum. valentes que faziam loucuras ali. E eu comecei a orar assim: me dá 12 valentes, né? Que vão fazer loucura pelo Senhor, por essa causa. E foi essa oração que eu fiz, né? Então, compartilhando esse sonho, essa dor, Deus começou a colocar pessoas ao lado que também sentiam essa dor. E eu acho que, às vezes, a gente acha que Deus só se revela na atividade, no ativismo, na produção, na performance, no crescimento. Uhum. E a gente sabe de Moisés, né? De José, que foram nesses tempos de deserto, né, de fracasso, que Deus começou De a, anonimato, né? exatamente, de anonimato, de Deus se revelar, né? Então, surgiu essa visão que nós chamamos hoje de T-Link, que é justamente uma abordagem que valoriza aquilo que Deus já colocou no lugar, que são, em primeiro lugar, como é que a gente pode atender pastores, né? Qual é a dor que os pastores sentem? E a gente começou com essa pesquisa, perguntando: olha, se você pudesse denominar algumas competências que você acha cruciais para a tua realidade de liderança pastoral, quais seriam? E aí a gente começou a desenhar um quadro, né, de competências na área de liderança que talvez poderiam ajudar um pastor, se ele pudesse desenvolver essas competências, a amadurecer, né, a se tornar um líder mais sadio, e começar a impactar os seus líderes e assim a igreja dentro do paradigma de uma cultura, né, desenvolver uma cultura. Então, assim surgiu a T-Link, T de transformação, né? Sim. E links, então seriam links, criando links estratégicos que promovem a transformação. Interessante. A gente decidiu também que a gente não queria lançar mais um ministério, né, no Brasil, e não seria um clone, né, de um ministério de fora, mas seria algo original, que a gente ia desenvolver brasileiros para brasileiros. E assim surgiu esse programa da T-Link, que é um mestrado em liderança cristã, que a gente desenvolve em parceria com instituições teológicas locais. Porque a gente, sim, nós trabalhamos muito, né, para desenvolver um programa consistente, de alta qualidade, a nível de mestrado, de alto impacto e alto potencial de transformação, no sentido de encarnação, né? A verdade sendo Sim. encarnada,
mas que fosse realmente uma parceria. Então, a gente percebeu que Deus em muitos cantos do Brasil, e eu fui criado no norte, né, no Amazonas, então eu tenho uma paixão ali, né? Eu tenho essa área ali é muito querida. E a gente percebe que existem muitos pastores em áreas mais carentes que não têm facilidade de acesso a ferramentas assim, né, ou programas assim. Então, como eu sou muito dirigido pela necessidade, né, impelido pela necessidade, pela carência, surgiu então essa ideia de apresentarmos essa proposta de capacitação de pastores no interior, na parte interior ali do sertão, né? O sertão é enorme, mas também no norte e nordeste do Brasil, que seria o nosso foco, valorizando parceiros locais que são experts, talvez não em liderança, mas do contexto, da cultura e nos relacionamentos. E são 3 qualidades super essenciais para esse programa hoje. Então, quando a gente fala em parceria, realmente estamos falando de uma parceria, né? Porque os seminários, eles, com a sua expertise local, recrutam mentores, pastores sêniores, que pudessem, então, com a sua capacitação, acompanhar os pastores locais. Sim. Eu só queria dizer para os que estão nos assistindo que o Cibima é parceiro da Telink, né? Exatamente. E aí vocês vão lá no nosso site, e lá vocês podem se inscrever, preparando para a próxima turma, né? Normalmente, todo início de ano, nós começamos uma turma nova de liderança. Lá vocês vão encontrar um mestrado em liderança, né? Mestrado em arte e liderança. E é esse mestrado aí que a gente tem a parceria com a Telink, né? Estamos trabalhando e andando nesse sentido. Então, as inscrições já estão todo o tempo aberto lá, e as informações sobre esse curso. Agora, deixa eu só colocar aqui, você me ajuda a pensar melhor sobre isso, se for o caso, mas do pouco que eu estou conhecendo, pouco a pouco, do curso, não é que a gente acha que os pastores não conseguem, né, tá, não estão, mas é como se a gente esteja querendo dar um recurso a mais no meio da caminhada dos pastores. Então, o Telink não lida com as teologias básicas, teologia sistemática. A gente espera que os pastores já tenham a sua formação nesse sentido. Esse mestrado também é dirigido para pastores que já tenham algum nível de experiência, algum tempo de experiência no Pelo menos ministério. 3 anos, né? É um dos nossos critérios. E o objetivo que a gente tem é de ajudar vocês não a pararem para se prepararem para um mestrado, mas à medida em que vocês pastoreiam, vocês vão introduzindo essas ferramentas e essas ideias para que vocês possam fazer melhor, para que a gente possa fazer melhor aquilo que a gente está fazendo, né? Até porque os exercícios do curso só podem ser aplicados dentro do contexto de liderança e de pastoreamento, né? Então, é um potencializador do ministério que Deus já tem lhe dado, não é um concorrente do ministério. Eu diria que é ajudar a gente a trocar o pneu do carro à medida que o carro está rodando, né? Então, é quase por aí que a gente Ou então turbinar, né? Turbinar, fazer um upgrade ali. Não é para parar, o projeto não tem a ver com parar o ministério, mas... E é interessante, se puder interromper aí, que a gente percebe que muitos pastores não têm esse hábito de investir no seu desenvolvimento. E num mundo hoje que se transforma tão rapidamente, né, constantemente estamos em mudança, transformação, transição, eu sempre digo assim, e nós definimos liderança como desenvolvimento. Então, você quer ser líder, parte da sua liderança, da sua função é se desenvolver. Porque se você, como líder hoje, para investir no seu próprio desenvolvimento, você fica para trás. Sim. E uma vez que você fica para trás, você deixa de influenciar, você deixa de ter um poder de influência. E sem influência você cessa de ser líder. Então isso é fundamental. Mateus, tem uma pergunta que tu está engasgada, que se eu não deixar tu fazer aqui, tu vai
cortar comigo. Tem aí, só por causa do tempo aqui. Mas a gente quer aproveitar do Dimas. Depois eu vou querer que o Dimas dê uma palavra final e tal, mas fique à vontade. Eu acho que a gente estava pensando na ideia de maturidade também, né? Então, parte desse programa envolve a maturidade do líder, conhecer as suas tanto aquilo que Deus já tem dado, como aquilo que ele ainda precisa receber para que ele se desenvolva outros e desenvolva a instituição. Então, o que você diria, uma rápida definição de maturidade, talvez, e como é que a gente pode trabalhar para desenvolver nesse sentido? Boa. Maturidade eu me tornar semelhante a Cristo, né? O quanto mais eu me torno semelhante a Cristo dentro de como eu fui criado, né? E eu expresso isso, as pessoas vão reconhecer que eu estou crescendo em maturidade. Então, aquilo que a gente falou, menos de mim, mais de Cristo, né? Sim. Então, mais se expressando dentro do meu formato, né? Sim. Interessante. Desde a minha formação teológica, eu desenvolvi um chamado para mim, uma declaração de chamado. Legal. Que foi, no inglês, vou falar no inglês porque eu não consigo traduzir. I want to be everything that God has designed me to be. Eu quero me tornar tudo aquilo que Deus me desenhou, projetou para que eu seja, ou que eu me torne. Eu quero ajudar outros, né, para que elas se tornem também semelhantes a Cristo. Então, esse é o meu slogan, né, Legal. Mas eu vejo na T-Link, por exemplo, a gente fala de competências em liderança. E é importante, quando a gente fala sobre maturidade, significa desenvolvimento, como eu já falei. Então, é importante, quando eu estou crescendo, né, como discípulo, como líder, que eu consiga mensurar esse crescimento. Legal. E a forma como a gente mede, né, o desenvolvimento nas competências de liderança, que implicam também competências, né, de autogerenciamento, de liderança própria, estabelecer indicadores. Sim. E os indicadores que nós estabelecemos são 3 indicadores: conhecimento, caráter e habilidades. Legal. Então, é importante durante essa capacitação, e a gente está falando sobre amadurecimento, né? Só uma nota, acho que você gostaria de saber que aqui nas nossas disciplinas, tanto de formação básica como teologia ministerial, que seria o nosso bacharel livre, a gente tem, para cada professor, objetivos de conhecimento, Legal. de caráter e competência. Muito bom. Então, esse é uma coisa que tem caminhado conosco aqui também no Cibima, né? Faz parte da nossa identidade. Muito bom, muito bom. Legal. Ei, Dimas, vamos caminhando para o final, Sim. mas eu queria te deixar à vontade para você dizer uma palavra de encorajamento para os pastores que estão nos assistindo, né? Eu sei que tem muitas... o próprio nome pastor, infelizmente, tem sido muito devastado no meio da cultura que nós vivemos, né? Mas eu sei que tem muita gente séria, muita gente boa mesmo, muita gente que ama Jesus e que quer fazer o seu melhor, né? Sim. Então, eu queria que tu desse uma palavra de encorajamento. Mateus, também eu queria que tu terminasse. Sim, a gente começou em 1 Título 3, que Paulo diz que você que almeja a liderança, você almeja algo nobre, uma função nobre, né? Então, eu acho que a gente perdeu hoje um pouco essa questão da honra, né, do ministério, que é algo de muita honra e que é fundamental para a igreja local. E às vezes a gente percebe que a igreja ela deixou de expressar honra e reconhecimento ao pastor, não pela posição, mas por quem ele é. Então, eu queria incentivar os pastores aqui de realmente pensarem, né, sobre liderança, a parte de quem nós somos.
E se você tiver líderes na igreja, ou se você ainda não tiver, então comece a orar, né, para que Deus levante alguém na sua igreja que pudesse caminhar com você. Uhum. Porque essa Às ideia vezes a pessoa quer pronto, né? Mas Deus vai é, levantar muitas vezes é um pessoas para você investimento. caminhar, né? Exatamente. Então essa mentira do lobo solitário é uma desgraça, né? Porque não é bíblico e desgasta a pessoa. Então não fomos feitos para isso. Então eu desejo que Deus coloque pessoas ao seu lado, que você comece a abrir o seu coração, né? Desenvolver uma cultura, um ambiente onde você pode ser quem você de fato é. Uhum. Alguém falando sobre maturidade, né? Nós somos tão maduros quanto os nossos segredos. Uhum. E é muito triste, né, que nós como pastores não temos ninguém muitas vezes para abrirmos o nosso coração. E não precisa ser sempre alguém de fora. Eu acho que nós precisamos estabelecer esse ambiente, né, de confiança dentro da nossa comunidade. Uhum. O pastor precisa de presbíteros, diáconos, onde ele pode desenvolver esse ambiente de companheirismo, né, de andar junto, de se divertir, né, de não só pensar em ministério, em fazer, ou eu preciso projetar algo que eu não sou. Uhum. Então, eu espero que Deus te libere, né? Liberte, né, desse fardo de ter que ser alguém que você, na verdade, não é. Uhum. Mas que você se torne aquilo que Deus sonhou, né? E Ele te criou para ser. Isso é um caminho longo, né? Mas não é um caminho que a gente desenvolve sozinho. Então, Obrigado. Legal. Obrigado. Eu Deus. queria terminar, então, dizendo duas coisas. Primeiro, dizer que eu agradecer publicamente, foi registrado. O pastor João tem sido alguém que, quando as coisas apertam, eu dou uma ligada para ele, vou tomar um café lá na casa dele. Comer a comida da Aurenica, uma delícia. E abrir o coração, então tem sido uma bênção. E também queria agradecer o Dimas pelo serviço prestado à Igreja Brasileira. A gente tem uns presentinhos para ti. Os É livros, você que vai né? ter que pegar aí, ó. Você pode pegar, por favor, deixa eu... Olha aí, rapaz, A que gente tem coisa. alguns recursos aqui para te muito presentear. bom. Em nome do nosso seminário, da Bíblica Publicações também, que é do Dr. Thiago Albuquerque, nosso reitor. Por quem não fala em línguas, uma análise contemporânea do dom de línguas. Então, um livro aí. Tu tá dando presente pro Dimas ou fazendo propaganda? É os dois, né? Agradecer a editora bíblica. Aqui nós temos a nossa revista do Cibima, Carta Sacra. Então, mais um presente. Esse talvez de todos. Esse aqui ainda tá É, quente, saiu é. agora do forno, não foi esse E aqui? tem dois recursos aqui, eu vou deixar por último esses, mas tem a defesa dos 6 dias de Kenan, Esse sobre... James, né? Tem sido muito legal. Esse Ministério Answer Genesis tem sido muito legal, ajudando a fazer uma defesa aí do criacionismo bíblico. E especialmente esses dois, Dimas, acho que tem muito a ver com você, com o seu ministério, com o T-Link. E a gente tem sido muito beneficiado por esses dois recursos aqui, que é o Ministro como Pastor, de Charles Edward Jefferson. O pastor Tiago traduziu, isso foi muito bom. E o livro do pastor Tiago também, Pondo Ordem na Igreja, que Ótimo. esse livro tem sido bem formativo para mim, na maneira como eu enxergo o ministério, especialmente a lida do pastor Tiago no capítulo 1 de Tito. É muito bom, falando sobre qualificações, falando sobre o plano diretor. E talvez um dos pontos aqui que ele coloca, replicando o pensamento de Paulo, é claro, que a igreja, ela, para ser colocada em ordem, não se deve começar da membresia daqueles membros mais problemáticos para os pastores, mas é do contrário. Primeiro estabelece líderes qualificados Amém. e depois a É igreja. aquilo que você falou mais cedo, né? Então, obrigado. Uns presentes aí, esperamos que obrigado. você Agradeço. leia e faça um bom desfrute. Obrigado também a você que nos acompanhou, nosso Bima Cash. Tem essas coisas aí que o pessoal pede para fazer, né? Que é se inscrever no canal e tudo. Também queria agradecer o Dimas. Tem sido um prazer conhecer Muito o obrigado, Dimas, o cara. pessoal da T-Link, muito legal. Matheus, um companheiro do dia a dia aqui. Estamos trabalhando juntos na T-Link. E eu queria também terminar, na verdade, eu queria terminar lendo um versículo das Escrituras,
Os últimos 2 versículos do livro de Judas é um livro escrito para crentes. Mas eu queria encorajar os pastores a, primeiramente, serem crentes, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Não, eu estou dizendo não que são descrentes, mas eu digo no sentido de que Piedosos, Cristo em primeiro lugar, ministério não em primeiro lugar, né? Ministério é importante, Deus chamou, mas Cristo, andar com Cristo tem que ser em primeiro lugar, né? Se tudo faltar, se o ministério faltar, nós temos Cristo, como a lição que a gente recebeu do irmão Altamirando hoje à noite, né? Ele disse, eu só tenho ele, né? Eu vou andar com ele, eu só tenho ele. Então, os últimos versículos de Judas, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Que oração maravilhosa, né? Maravilhosa. Obrigado, gente. Obrigado mesmo por estar com a gente aqui. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Dimas. Obrigado, Mateus.